Irmãos, irmãos, assuma a sua raça, assuma a sua cor. Essa beleza negrolorum quem criou? Vem pro quilombo axé cantar em Nagô, todos unidos num só pensamento, defendendo as origens desse carnaval, desse palco colossal, para denunciar o racismo. Contra o apartheid brasileiro, 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio não é dia de negro. Olá, pessoal. Aqui é o professor Luiz Domingos, do campus do IFAL, Coruripe. E eu venho discutir aqui, venho no caso trazer uma reflexão para vocês em respeito ao 13 de maio, né? Uma data muito polêmica. E para nós conversarmos e pensarmos um pouco, né, de forma rápida nesse vídeo, por que nós, né, que nos auto-identificamos como sujeitos negros e muitas pessoas também antirracistas, pessoas não negras antirracistas, também não reconhecem a legitimidade, né, do 13 de maio, né, e essa importância que determinados setores da sociedade ainda tentam direcionar em relação a essa data, né, que nesse ano de 2020 completa 132 anos. Então a gente tem que desmistificar acima de coisa e entender que esse 13 de maio é um grande fake news, ou um fake news oitocentista, né? Porque se nós pensarmos o quantitativo de sujeitos que foram abarcados por essa lei e também pensarmos também os antecedentes do 13 de maio, nós vamos entender um pouco por que não podemos dar todo esse lugar de significância, né, que vai ler, né, a liberdade de alguns escravizados, né, no caso a liberdade dos sujeitos que viviam em condição escrava, da escravidão negra, como sendo uma benesse, né, da princesa branca que vem justamente livrá-los, né, desse flagelo que perdura por mais de 3 séculos. Então, o que a gente tem que pensar antes de qualquer coisa, pessoal, que o Brasil, durante o Império, no século XIX, está passando por um processo muito grande de transformações, né? Está tentando se firmar enquanto uma nação independente. Nós temos aqui a ascensão, né, de um novo sistema, né, de governança após a independência política, mas ao mesmo tempo você vê, ao contrário de grande parte dos países da América do Sul, o Brasil tomou o caminho do império, né, mantendo sobretudo a instituição da escravidão. Enquanto grande parte dos vizinhos do Brasil, né, do Império Brasileiro, que tomaram como direção política o modelo republicano, você vai ter a manutenção do império e com ele a manutenção da lógica latifundiária e também da propriedade escrava, que vão ser basicamente, dois dos pilares que vão sustentar, né, ou continuar sustentando as elites agrárias desse país. Então, para além disso, o Brasil vive um processo de pressão internacional, sobretudo da Inglaterra, por 2 motivos, né? A Revolução Industrial Inglesa, que vai impor a abertura dos mercados comerciais dos outros países, tanto para serem fornecedores de mão de obra, como também para serem consumidores dos seus produtos industrializados agora nesse momento. Então, pensando nessa lógica liberal, escravo, ele não tem posse, não tem propriedade, então possivelmente ele não pode ser cliente, ele não pode comprar determinados produtos. Claro que isso é uma leitura muito superficial, que nós sabemos que a realidade é outra, né? No seu miudinho também, libertos e escravos conseguiam amealhar algum patrimônio para si e consumir determinados produtos que atenderam a sua necessidade, né? Mas para nós pensarmos que existe essa pressão, tanto pela questão industrial inglesa, que quer que os escravos se tornem, vamos dizer, uma parcela consumidora dos seus produtos aqui no Brasil, como também a competição do açúcar inglês, né, produzido nas suas antigas colônias que estava sofrendo ataques pelo açúcar produzido no Império do Brasil, devido à sua o baixo custo de produção por implementar ainda o trabalho escravo. Então você vai ter uma série de leis, como 1831, né, a proibição, a primeira lei realmente, efetivamente, de proibição, lembrando que o Brasil, desde o início do século XIX, está sofrendo pressões
para suspender a questão da escravidão. Então você tem a lei de 1831 que vai proibir, né, o comércio transatlântico de escravos, mas esse comércio vai perdurar até a década de 50. Então a gente tem vários trabalhos que vai mostrar que esse comércio negreiro no Atlântico ainda permanece. Até a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que definitivamente ela vai vir por fim ao comércio atlântico de escravos, mas não impede o comércio, né, continental interno de escravos. Juntamente, pessoal, com Eusébio de Queiroz, no mesmo mês, Eusébio de Queiroz é de 4 de setembro, 18 de setembro nós vamos ter a aprovação, 18 de setembro de 1850, a aprovação de lei de terras, que vai determinar que a posse, a propriedade de terras, ela só pode ser concedida de forma definitiva àqueles que comprovarem que conseguiram as terras através da compra. Então, antigos escravos libertos que conseguiram terra, né, como poceiros ou através do uso capião, vão ter a sua propriedade da terra questionada e retirada. E isso vai ser um dos mecanismos de impedir, né, a manutenção da propriedade de ex-escravos, impedindo que o sujeito tenha condições de poder se manter através do trabalho com a terra, né? Então a gente vai ter mais na frente algumas série de restrições. Em 1854, nós temos uma série de restrições que vão determinar que pessoas com doenças, crianças e adolescentes e jovens com doenças contagiosas que não foram vacinadas, elas não têm autoridade, no caso, têm autonomia, têm o direito de frequentar as aulas regulares, né? Então, nas escolas públicas do Império. Então você vai ter uma série de mecanismos que vão impedir também a escolarização, né, do escravo e do escravo africano e da sua descendência, né? E a partir desse processo você vai ter uma série de leis também que vão englobar dentro dessa lógica do inglês ver, que é justamente a lei de 1871 do ventre livre, né, explicando um pouco essa lei. O escravo nascido a partir daquela data, né, 28 de setembro de 1871, estaria livre, né? Mas desde que ele estaria sob tutela do senhor de sua mãe, de seus pais, até os 8 anos. Quando chegasse os 8 anos, o senhor tinha o direito de ou entregar a criança ao Estado e receber uma indenização pecuniária, né, referente à perda desse escravo, ou o escravo, ou tinha a opção desse escravo, né, dessa criança, trabalhar até os 21 anos para conseguir a sua total, a sua efetiva liberdade. Efetivamente, a lei do ventre livre não beneficiou nenhum descendente de africano nascido aqui e nenhum escravo, né, nascido de naturais daqui. Por quê? Porque para só fazer a conta, 1871 e 21 anos, você vai ter uma data pós 1888, pós-abolição. Então, ninguém efetivamente foi beneficiado. E a gente também tem que pensar sobre a questão da lei dos sexagenários, né? Que vai ser de 1885, 28 de setembro de 1885. Ela surge muito mais como um reflexo, pessoal, das disputas que estão havendo no campo político, no fim do Império, entre liberais e conservadores, e também das pressões referentes à Guerra da Secessão norte-americana, de 1861 até 1865, cuja uma das grandes pautas era a questão da emancipação dos escravos. Então, o Império Brasileiro, num sentido de tentar acalmar os ânimos abolicionistas que estavam gritando pelas ruas das grandes cidades, e também os reflexos dessa escaramuça, nessa grande guerra abolicionista que vai mergulhar os Estados Unidos numa guerra civil, né, muito profunda, com milhares e milhares de mortos, aprovou a lei do sexagenário. Mas lembrando mais uma vez, a expectativa de vida do Brasil na segunda metade do século XIX, tanto para homens negros e mulheres negras, como para homens brancos, de forma geral, e mulheres brancas, a faixa etária entre 33 e 35 anos. Então, dificilmente uma pessoa vivia até mais de 60 anos. E mais difícil ainda
é para um negro subordinado a uma existência totalmente precária de exploração constante do seu trabalho. Então, se nós pensarmos quantos realmente conseguiram chegar essa idade, muito poucos, né, conseguiram. E outro adendo também nessa lei dos sexagenários. Por obrigação, o sexagenário, né, assim que completar 60 anos, ele teria que trabalhar um período de 3 anos também como um período indenizatório para o seu dono. Tá certo? Então, efetivamente, o escravo ele se tornava liberto aos 63 anos, segundo o que é pensado. É outra lei que também não gerou praticamente nenhum beneficiário, porque se a lei foi aprovada em 85 e o sexagenário completasse 60 anos em 85, ele só estaria livre em 88, que justamente quando foi decretada a Lei Áurea, né? No meio disso tudo, pessoal, a gente tem na década de 70 a chamada Guerra do Paraguai, onde muitos escravos foram enviados no lugar dos seus senhores e outros foram atraídos também pelas promessas de se tornarem livres, né? Aí foram chamados justamente foram chamados de voluntários da pátria, aqueles que iam e entraram em contato com outros soldados negros, né, argentinos, uruguaios, enfim, na guerra contra o Paraguai e experimentaram uma realidade completamente diferente, porque lidaram não com escravos, mas com homens negros libertos, livres, enquanto tinham que retornar para o Brasil, que ainda mantinha o esquema, ainda mantinha a instituição da escravidão. Então, muito difícil pensar. Então, esse contato entre os voluntários da pátria e esses negros libertos, né, de outros países da América do Sul vai fomentar ainda mais o movimento abolicionista. E isso tudo nós estamos falando de antes de 1888. Pessoal, mas quem realmente a lei de 13 de maio, né, a canetada, né, de 13 de maio libertou? Segundo o censo que nós temos para o século XIX, para o período, é o censo de 1872. Segundo a estimativa desse censo, apenas da população total negra e africana que existia no Brasil, apenas 26,22% dessa população total efetivamente eram escravos. Então, de certa forma, a Lei Áurea ela só veio atender justamente a uma parcela, a praticamente 1/4 da população negra do Brasil. Porque isso demonstra, pessoal, que cada vez mais, em meados do século XIX, essa população negra está buscando a sua emancipação através da compra da sua alforria e através de outras estratégias também de libertação, né, como as caixas emancipatórias, em que todos se reúnem para fazer um tipo de sorteio e comprar a alforria de um determinado membro, né, um tipo de irmandade e de associação de ajuda mútua, que era muito corrente nesse contexto e a posteriori também. Então nós vamos ter grande parte desses escravos ex-escravos, conseguindo a sua emancipação, né, através da iniciativa própria, individual, sem atuação efetiva do Estado. Né? E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês também. Qual foi o projeto político de sociedade construído para os recém-libertos? Então, automaticamente, esses sujeitos saem, né, das senzalas dos seus senhores e para onde eles vão? Né, aquela cena muito poética, né, das novelas conhecidas que mostra a abolição da escravidão como que escravizaura, assim, a moça, mas no final disso tudo, os escravos queimam a senzala e para onde eles vão? A novela acaba eles rumando né, ao horizonte, sem um destino certo. E eu vos digo o destino certo desses sujeitos. Esses sujeitos, devido à precariedade da vida, foram para os grandes centros, sem ter onde morar, moraram nas ruas, depois nas calçadas, depois subiram até os cortiços, até que no início do século XX, toda a modernização dos grandes centros vai derrubar esses cortiços. E com os restos de materiais de demolição desses cortiços, essa população livre, descendente de livres, né, de libertos, subiu os morros e construiu novos cortiços, as nossas tão aclamadas favelas.
certo? Então a gente tem que pensar antes de qualquer coisa. Assim que há a liberdade dos escravos e a proclamação da República, 2 anos depois, uma lei, um decreto de lei da República, né, instituída durante o governo do Marechal Deodoro, vai facilitar a entrada de imigrantes europeus, e esses imigrantes vão ter suas passagens pagas e elas vão receber de cara o título provisório das suas terras. Enquanto a população escrava, a população liberta, teve o seu acesso negado à propriedade da terra para poder justamente conseguir organizar a sua vida e viver com um pouco de dignidade, o governo recém-criado, né, a recém-República Brasileira, vai se abrir totalmente para esses imigrantes nesse processo de colonização, para que a mão de obra, né, para que seja aberto para essa mão de obra especializada para ocupar tanto o campo como também as vagas de trabalho nas oficinas e indústrias que vão se estabelecer nos grandes centros. Então, o que nós temos que pensar, pessoal? Pensar que há um processo de exclusão a todo momento dentro dessa perspectiva de liberdade. Essa liberdade é uma liberdade totalmente alijada de qualquer status de cidadania. Então, pessoal, e ainda temos um dado importante desse contexto de decreto, né, da Lei Áurea, né? Em 1890, mais precisamente no dia 14 de dezembro, o então ministro da República, Rui Barbosa, ordenou que se destruíssem os registros alfandegários, sobretudo sobre o comércio atlântico de escravos. A iniciativa dele visava evitar que antigos senhores de escravos tentassem reivindicar algum tipo de indenização pela justiça e utilizasse para isso tais registros. O que isso acarretou? Acarretou grande parte do apagamento da memória escrita sobre o comércio negreiro e, consequentemente, da escravidão, eximindo, inclusive, os governos que se seguiram a pensar e repensar sobre algum tipo de reparação, já que não estavam dispostos, não estava disponível esses registros. Então, eu quero chamar a atenção aqui de todos e todas que estão aqui vendo esse vídeo sobre a questão do pós-abolição ou da abolição que foi incompleta. Porque durante todo o século XX, essa população negra que anteriormente era escravizada, agora se torna livre, não foi abarcada por um projeto político, econômico e social que incluísse de forma justa essa população. E isso vai contribuir para a perpetuação dos estereótipos, das violências, a manutenção das relações senhoriais, tanto no campo como na cidade. Então são os negros que ocupam os piores lugares das cidades em termos de habitação. O quantitativo de negros inseridos dentro do ensino superior ainda não é equivalente à população, ao total da população negra. Você vai ter uma série de questões e de enfrentamentos ainda e de violências ainda praticadas, como reflexo dessa lógica senhorial. Você vai ter a violência policial implementada sobre o indivíduo, sobre o corpo negro, da qual eu já fui vítima também numa certa ocasião. Então vamos pensar em 1988, no contexto da redemocratização, em que o movimento negro unificado se organiza e participa da luta democrática pelo fim da ditadura militar. As comemorações em torno do 13 de maio, elas vão num sentido completamente diferente. Elas vão num sentido, no caso, de negação dessa data, porque efetivamente a assinatura daquele papel, que está depositado dentro dos arquivos da Biblioteca Nacional, efetivamente não significou a emancipação, a inserção e o reconhecimento do homem, da mulher, da criança e do jovem e do idoso negro como cidadão de fato. Porque a Constituição de 1891 não garantia o direito ao voto, o acesso ao voto desse sujeito recém-emancipado.
Não foi pensado um projeto de inserção dentro da econômica desse indivíduo negro. Antes foi negado o seu direito à propriedade da terra e foi como também foi utilizado sujeitos estrangeiros para substituir as suas possíveis vagas no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, no bojo dessas construções e dessas questões, está o movimento negro brasileiro pensando em ressignificar outros olhares, outras datas que sejam relevantes, né, para a comunidade negra, como o 20 de novembro, que vai marcar justamente a comemoração da possível morte de Zumbi dos Palmares, a possível em relação à data, né, quando eu falo. Então, o que acontece? Você vai ter todo um processo de luta, né, para a inserção, para que Zumbi ele seja legitimado, o mês da consciência negra, não só com sua data, como um momento acima de qualquer coisa de reflexão. Então, as primeiras propostas para o 20 de novembro se tornar efetivamente lei vão surgir em 1995 e essa lei só vai ser efetivada em 2005, né, que vai garantir que o 20 de novembro seja o Dia da Consciência Negra, em memória não só a Zumbi dos Palmares, mas também aos homens e mulheres negras que resistiram acima de tudo, que lutaram contra a escravidão e contra a exclusão do povo negro. Então, pessoal, aí nós pensamos o lugar que, né, a nossa população, nossos pretos e pretas, a necessidade que nos coloca sempre nesses momentos de tentar defender ou defender o que é óbvio, né? Questões relacionadas às políticas de ações afirmativas. Temos que ouvir, por exemplo, desaforos como se o negro que promove o racismo contra si, né? Que ao firmar, por exemplo, datas para reconhecimento, para a celebração do povo negro, significa o negro promovendo o chamado mitológico racismo inverso, né? Se o negro tivesse o poder e a hegemonia da estrutura econômica, social, política e cultural, ele poderia até implementar alguma forma de racismo, mas isso não é realidade. Ainda estamos na base da pirâmide e ainda estamos à margem do centro das decisões políticas. Então eu vos pergunto, enquanto os ônibus lotados forem tumbeiros, enquanto no interior das favelas, nos cômodos precarizados, forem o coração de navio negreiro, enquanto as relações de trabalho, né, submetidas a homens e mulheres negras, elas forem pautadas sobre uma lógica de abuso, de exploração, né, e acima de tudo de inferiorização pelos aqueles que detêm realmente o poder e o poder aquisitivo, né, enquanto as nossas crianças negras das periferias não tiverem o acesso a um bom material didático, a uma escola estruturada, para que possam ter as mesmas oportunidades que outras crianças não negras, enquanto os nossos jovens, a nossa juventude negra ainda estiver sobre a mira, né, dos revólveres e não nos bancos universitários, enquanto grande parte dos nossos jovens negros ainda forem estatística de morte, enquanto o idoso negro se vê precarizado, né, em sua saúde e em sua aposentadoria, enquanto pessoas ainda tentarem nos silenciar, lutarmos pelo nosso espaço, dominar os nossos corpos, dominar as nossas mentes e não permitir o nosso protagonismo, não temos ainda a abolição completa. Então, 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio é dia de luta. Porque a luta só cessará quando todos estiverem felizes. Obrigado.